Olá, bem-vindo ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas para prosseguirmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, hoje tratando do capítulo 11, denominado Os Três Reinos. Neste capítulo, vamos abordar as relações entre minerais, vegetais, animais e o chamado reino moral. Alguns desses temas já foram tratados nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, né? Especialmente nos primeiros, que tratam sobre a criação, e no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, quando aborda a intervenção dos espíritos na natureza. Então, neste capítulo, Kardec inicia os seus questionamentos aos espíritos superiores, indagando com relação justamente a essa divisão, né, nos reinos da natureza, a divisão em três reinos, ou em duas classes, que seriam os seres orgânicos e os inorgânicos, e se alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Então, qual dessas divisões seria a preferível do ponto de vista da espiritualidade? E eles vão nos responder que todas são boas, independentemente do ponto de vista, né? Encarnados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, porém, evidentemente, há 4 graus. Tá? Então, a gente vai ver o que eles vão nos referir com relação a esses 4 graus e com relação, né, à questão da encarnação, né, nos seres orgânicos. Esses 4 graus, com efeito, têm caracteres bem definidos, nos diz Kardec, embora pareçam confundir-se nos seus limites. A matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e limitada que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, Kardec aqui já nos lembra, né, o que falamos naqueles primeiros 4 capítulos que falam sobre a criação, de que nós vamos encontrar, né, no reino mineral somente o aprendizado da agregação da matéria. Já nas plantas há uma estrutura maior, né, já há vitalidade, já há reprodução, né, já há a questão da própria conservação, né, com alimentação, com respiração. Já é um organismo, então, que vai se tornando mais complexo. Nos animais, né, já vamos ver que eles possuem tudo o que possuem a matéria inerte, tudo o que possui o reino vegetal, e acresce a isso o despertar de uma inteligência instintiva, de uma consciência de existir, né, e da sua individualidade. E isso, dessa individualidade, essa consciência de existir, já naqueles animais que já estão vivendo nessa condição de maior individualidade, não aqueles que ainda vivem em bando. Esse é um tema muito bonito para se estudar. Então, né, já de início fica claro que a espiritualidade nos diz que os animais possuem sim uma inteligência, que possuem sim sentimentos, porém que são limitados em comparação à condição humana, tá? Porque estamos em evolução, mas vejam como vai se desenvolvendo no ser, tá? Principalmente no ser espiritual, o domínio das questões da natureza. Desculpem, há um pequenininho probleminha de voz ainda. Então,
ele vai concluir que no homem, tendo tudo o que existe nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes por sua inteligência especial e ilimitada, e que nós temos, diferentemente dos animais, então, uma inteligência ilimitada, que nós temos consciência maior, mais plena da nossa existência, da nossa individualidade, e temos também consciência do futuro. Nós sabemos que o animal vive sempre o momento presente, e isso é o que faz tão especial, né, o nosso relacionamento com eles, e nos ajuda tanto com relação às questões de ansiedade, né, de depressão, que nos tiram desse contato com o presente. E os animais, eles vivem esse presente, eles não estão com a mente no passado, nem com a mente no futuro. O que eles possuem está absolutamente no presente. O homem, já ao contrário, tem essa capacidade de ter um domínio do passado, do presente e do futuro no seu arcabouço mental. Também tem a capacidade de perceber as coisas extramateriais, ou seja, de conceber uma vida para além da vida material, e a própria questão do questionamento a respeito de Deus e a possibilidade de conhecê-lo conforme as nossas limitações. Então ele vai começar pelas plantas, né? As plantas têm consciência de sua existência? Aí desculpem que eu repeti na lâmina a pergunta. Não, elas não pensam e não têm mais do que a vida orgânica. Então, neste estágio, é aquilo que nós havíamos referido anteriormente, que está em desenvolvimento. As plantas têm sensações, sofrem quando são mutiladas. As plantas recebem as impressões físicas da ação sobre a matéria, mas não têm percepção, por conseguinte, não têm a sensação de dor. Então é uma questão instintiva, né? Ela tem o reflexo de que ela foi cortada, ela tem o reflexo, né, de que ela foi machucada, mas ela não tem a percepção, a sensação de dor ou de sofrimento. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade, a questão da reprodução? Sim, pois elas não pensam, é uma força mecânica da matéria que age na matéria, elas não poderiam opor-se. Né? É a lei de reprodução, é o instinto falando. Né? E nós temos aqui na imagem, para quem desejar analisar depois com mais tempo, pode pausar o vídeo, uma pequena lembrança aí de como se dá esse processo, né, da germinação da semente até a planta e depois o retorno à semente novamente, né, o ciclo da reprodução vegetal. Certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal, constituem uma transição de uma para outra. Aí aqui na nossa imagem está então a dioneia, né? Para quem não conhece, essa planta da espécie das chamadas plantas carnívoras, né? Então, como ela age, né? Pegando nesse espaço aqui, na armadilha que está referida ali no texto, e a mosca. Então, quando a mosca posa aqui, ela se fecha, né? Ficando dessa maneira aqui, e mata o animal do qual ela vai passar, né, a se alimentar. E os espíritos então vão responder, né, com relação a isso, que essa planta ora se comporta como uma planta, mas também parece um animal por caçar e por, né, se alimentar de insetos. Assim, tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego.
né? Então, é a força do instinto, como a gente falou antes, que faz com que a planta haja, né? Que a gente perceba essa ação na planta. Então, absolutamente instinto. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos analógicos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O píloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhes passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Então é Kardec comentando e reafirmando a questão do instinto funcionando na planta. Então não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando nas reações químicas vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidade entre elas, mas não chamais a isso de instinto. Talvez vocês estejam se perguntando, mas afinal, o que é mesmo instinto? Sabemos esse senso comum e por ora nós não vamos encontrar neste capítulo ainda uma definição de instinto, tá? Lembrando que temos lá nos primeiros capítulos a questão da discussão entre instinto e inteligência, então vamos voltar um pouquinho lá, né, para lembrarmos se há alguma dúvida sobre a questão do instinto, né? Estão nos primeiros vídeos dessa série, do Livro dos Espíritos. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre as plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre os homens. Bem, aqui a gente poderia pensar, né, que isso estaria negando a questão da evolução, né, da passagem do princípio espiritual por esses reinos, do aprendizado que ele faz, né, até o seu aperfeiçoamento à condição de espírito humano. Muito bem, vamos recordar que já falamos, né, que a doutrina espírita tem em um dos seus princípios básicos a crença na pluralidade dos mundos habitados, então na existência de outros mundos, tanto mais evoluídos quanto menos evoluídos, e que aqui nessa questão os espíritos estão nos dizendo que esta evolução, tá, dos vegetais, dos animais, também ocorre nesses mundos. Então, a natureza é a mesma, né, desses mundos, vai se compor desses mesmos elementos, e também este princípio em evolução vai animar, né, diferentes formas em diferentes mundos conforme vai crescendo e evoluindo. Por isso que eles dizem que tudo é mais perfeito, né? No entanto, então, enquanto estiverem na condição de princípio espiritual apto a animar o reino vegetal, eles vão animar o reino vegetal e passar pelos diferentes mundos, tá, de evolução. Assim com os animais. Então vamos ver a questão da relação entre os animais e o homem, tá? Se comparamos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Vejam que Kardec está dizendo que no pensamento dele, poderia haver um animal mais inteligente do que um ser humano. E a gente poderia pensar que muitas vezes nós vemos, de fato, animais que parecem
mais inteligentes do que algumas pessoas e até mesmo mais amorosos. E poderíamos pensar que eles também têm atitudes que são invejáveis para algumas pessoas. E os espíritos então foram provocados por Kardec a se manifestar sobre isso. Tá? E eles vão dizer o seguinte: sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então vamos ver, né? Quando ele diz aqui que o homem é um ser à parte, isso quer dizer, né, que o homem vai ser esse elemento pertencente ao chamado quarto reino ou ao reino moral, aquele em que já existe o espírito, né? O espírito como ser inteligente, o ser consciente na criação, uma capacidade de cocriação e dotado de livre arbítrio. Ele tem liberdade de ação, de escolha, diferente das questões do reino vegetal e do reino animal, em que o instinto predomina. Tá? E nós vimos que no reino vegetal o predomínio é absoluto, no reino animal nós já vamos encontrar em algumas espécies o desenvolvimento de uma inteligência e mesmo de sentimentos rudimentares, mas ainda não possuem livre-arbítrio e não têm a capacidade de pensar na vida após a morte e preocupar-se com ela e pensar sobre a existência de um ser criador, né, de um Deus. Então aí nós vemos aqui que os espíritos colocam essa distinção. Então o que eles nos deixam muito claro? Que o corpo humano, sim, procede dessa linha de evolução, tá? E descende do animal. Tá? Então vai havendo há na natureza, melhor dizendo, né? Há na natureza essa cadeia evolutiva que faz com que as espécies, né, vão se aperfeiçoando e vão passando gradativamente de nível. E, portanto, né, se nós vamos encontrar sempre elos, a gente vai falar disso logo adiante, vamos encontrar elos, né, entre esses reinos, o homem é, sim, né, um descendente do reino animal. Então, há o reino animal e o reino moral, e o homem é esse elemento. No entanto, a própria ciência tem justamente nesse fato, em que momento temos o surgimento, né, da espécie humana e há essa transição, né? Onde está esse elo que liga a espécie humana à espécie animal? Sabemos, né, pela questão dos estudos da antropologia, a função dos homens primitivos, etc. No entanto, nós não temos ainda aquele ser, né, aqueles seres, melhor dizendo, né, que seriam esse elo entre o reino animal e o reino hominal, porque os homens primitivos eles já eram pertencentes à espécie humana. Tá? Então, o que nos dizem os espíritos? Que esse chamado elo perdido, tanto pela espiritualidade quanto pela ciência, é conhecido por esse nome, esse elo perdido, tá? Esse momento de transição, ele não se deu na matéria. Tá? Essa tomada de consciência do ser espiritual, ela se dá na dimensão espiritual. Tá? Então, e a partir daí, a questão do reencarne em
na espécie humana, né, e o surgimento do homem sem que haja esse elemento de ligação, né? E já, né, então, dotado de uma consciência, dotado de inteligência, que não mais rudimentar, mais plena, né, capaz de um desenvolvimento ilimitado, e principalmente, né, já dotado do livre-arbítrio, que vai se desenvolvendo conforme nós, humanos, também vamos evoluindo moralmente, né? Então, por isso, reino moral, que é o reino do espírito. Podemos dizer que os animais só agem por instinto. E aí a gente tem uma fêmea cuidando do seu filhote, né? E vemos todo o instinto protetor e também uma cena amorosa, né? Então, aquilo que eu falei antes, a gente percebe nos animais já a presença de sentimentos, embora, né, ainda muito dominados pelo instinto. Ainda nisso há um sistema, dizem os espíritos. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vedes que há os que agem por uma vontade determinada e que têm inteligência, mas ela é limitada, tá? Então, a inteligência, os sentimentos dos animais vão estar sempre limitados ao momento presente e às suas necessidades mais objetivas, tá? Então, sempre é a nossa admiração à natureza, né, que nos dá tão belas lições e nos dá imagens bonitas também para a gente refletir, né, sobre a beleza dos sentimentos e quanto nós, humanos, como nos foi dito pelos espíritos antes, podemos nos rebaixar pelo uso da nossa liberdade, né, sendo inferiores a uma ação de um animal, né? Sabemos aí que existem muitas pessoas que fazem horrores com crianças, né, com os nossos filhotes humanos, e são inferiores ao sentimento de um animal, como a gente vê nessa foto. No entanto, o ser humano também é capaz de elevar-se muito acima, né, e fazer coisas que está absolutamente na impossibilidade de um animal fazer, porque a sua inteligência é limitada, né? E a sua consciência também. Ele ainda está em um degrau evolutivo, ponto de vista espiritual, bastante diverso do humano, né? Tanto que a gente diz que ele possui o que? Ele possui um princípio espiritual, não propriamente um espírito encarnado. Embora vocês vão ver, a gente vai referir que esse princípio espiritual, já em muitos animais, a gente diz assim, esse animal já ele possui uma alma, tá? Ou seja, há ali um princípio espiritual reencarnado, mas não é um espírito tal qual nós humanos. Então Kardec vai dizer que além do instinto não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos, aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo as formas e proposições constantes e invariáveis. Então, vejam um exemplo, né, muito comum aqui, a casinha dos João de Barro, né? Os passarinhos que constroem com barro. A casinha deles é a mesma, né? Não importa onde nem quando. 2021 ou século XIX, a construção era a mesma. Então, desde que essa espécie surgiu no planeta, ela faz essa casinha dessa forma e assim continua sendo. Constante e invariável. Tá? Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível,
pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. E esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Isso a gente vê muito, né, com os nossos animaizinhos domésticos, os nossos cachorrinhos, eles mesmo vivendo, né, em casas humanas, né, mesmo muitas vezes dormindo nos nossos sofás ou mesmo nas nossas camas, eles continuam fazendo, né, um círculo antes de deitar, como se ainda vivessem, né, na natureza e precisassem fazer o seu ninho entre a vegetação. Então, isso mostra, né, a questão do instinto e de quanto ela é forte. Assim como vamos ver outros elementos. No entanto, eles aprendem muitas coisas, né? Eles são uma natureza flexível à nossa influência aos animais. Então, a gente tem que aproveitar, né, quando temos a oportunidade de zelar, de cuidar de um animal. Estamos contribuindo para a evolução de um princípio espiritual que ali se encontra encarnado. Estamos contribuindo com a natureza, com a evolução, auxiliando o seu desenvolvimento, né? Então, tudo aquilo que nós podemos ensinar é útil, né? À natureza. Vejam que nada se perde, né? Então, fica mais uma vez reforçado aqui a questão da visão que a espiritualidade nos passa com relação à natureza, nos chamando a uma consciência maior sobre, não só sobre a ecologia e os cuidados com o planeta, mas também o respeito, né, e o amor devido aos reinos vegetal, animal e no qual estamos inseridos, né? Os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas num meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades. Tá? Então, sim, os animais comunicam-se entre si. Aí a gente tem já esses estudos com relação aos golfinhos, às baleias, né, aos sons que eles emitem e que são compreendidos pela mesma espécie, né? E assim também com os outros animais. A gente vê um cachorro latindo, ele está chamando outros, enfim. Mas essa linguagem que há entre as espécies, ela é sempre limitada à necessidade. Ela é sempre muito reduzida àquilo que está acontecendo no momento. Tá? Há animais que não produzem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Compreendem-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E aqui vamos lembrar o exemplo das abelhas, né, das colmeias. Elas se comunicam por movimento, por gestos, né? Pelo movimento que elas fazem, elas entendem o que está sendo comunicado, e comunicações, né, que são bastante específicas, né? Principalmente aquelas abelhas que vão em busca de novos lugares onde colocarem as colmeias, né? Elas retornam e os seus movimentos dão as coordenadas precisas do local que elas encontraram para que as outras sigam. Vejam como a natureza é inteligente, sábia, né? Aliás, Deus é inteligente e sábio, né? E a gente pode encontrar esses exemplos na natureza. Então, nós também nos comunicamos por gestos, né? Tal qual as abelhas e assim tantos outros animais devem fazê-los, né? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendam? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo de suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, a linguagem humana, nós nos expressamos da mesma forma que os animais, tanto por gestos, pelo olhar, pelo pensamento, né? Outras formas de linguagem, pela palavra, mas a nossa inteligência desenvolveu a palavra escrita,
e com a nossa inteligência nós podemos também expressar coisas além das nossas necessidades. Nós somos capazes de fazer ciência, de fazer filosofia, tá? de fazer arte, e tudo isso são formas de expressão e de comunicarmos a nossa inteligência, né? Então, em razão da nossa inteligência ser mais abrangente, tá, que a dos animais, e lembram-se, né, que nós já falamos isso, essa diferença, né, nesse salto evolutivo, e foi constatado pela questão do DNA, né, dos gorilas e do homem, a diferença é de um ponto alguma coisa e, no entanto, possibilita tudo isso. Tá? É uma diferença mínima na nossa genética, no entanto, é a causa de nós termos cidades, de nós termos veículos, de nós termos livros, de nós termos redes de computadores e redes sociais de comunicação que permitem, né, são a expressão da linguagem da inteligência humana que os animais não têm como fazer. Então vejam que o quanto faz na evolução uma transformação de 1, alguma coisa, que eu não recordo o número exato agora. Realmente os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água seja o veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos vós, os animais privados de vós, que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar diante disso que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada. Então, a comunicação pelo pensamento, nós encontramos diversos exemplos, né? Não só pelo pensamento, mas também pelas energias, como Kardec está colocando aqui, né? A questão da influência magnética, né? Os animais se movimentando e se comunicando também por esse meio, guiados pelo magnetismo, né? Então, também o espírito humano possui essas mesmas capacidades e pode se comunicar pelo pensamento e transmitir as suas vibrações, né? As suas energias, os seus fluidos, como queiram chamar. Os animais têm livre-arbítrio, e aí lembro de novo, né? A nossa imagem aí, me respeite, eu também tenho alma. Então, os animais, eles têm livre-arbítrio? Não, tá? Eles não possuem o livre-arbítrio ainda. No entanto, eles não são também simples máquinas, como a maior parte das pessoas supõe, né? Mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então, eles não têm essa compreensão de fazer escolhas entre vícios e virtudes, entre dever, tá? Saber o que é um dever, né? Escolher entre cumpri-lo ou não, entre o bem e o mal, enfim, né? Eles têm uma liberdade restrita à sua condição de inteligência, sempre voltada ao presente, às suas necessidades do momento. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Aí a gente sabe que a linguagem dos pássaros ela é limitada àquilo que nós ensinamos, uma ou outra palavra que eles captam, mas são muito restritos, né? Eles não vão jamais palestrar. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. É o princípio espiritual que a gente já falou. Né? Sabemos desde o início desses vídeos sobre o Livro dos Espíritos que sim,
eles possuem um princípio espiritual. Né? Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? É também uma alma, se o quiserdes. Isto depende do sentido que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto a alma do homem e de Deus. E essa maior distância está justamente naquilo que compõe, né, a alma, a capacidade intelectual, os sentimentos, a consciência, tá? Essa vida interior mais rica, né, com paixões, com vícios, com virtudes, ainda com instinto também e tantas outras coisas que a gente vai falar nos próximos vídeos, nos próximos capítulos. Tá? Então, sim, né, existe uma alma nos animais, no entanto, essa alma ainda está num estágio de evolução e essa distância é tão grande, tá, da alma do animal para a alma do homem como é a nossa para a questão de Deus. Tá? Então, é uma questão de inteligência e consciência e sentimentos em desenvolvimento. Né? A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma, assim como acontece com a alma do homem? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, o que quer dizer? Vamos dizer, né, que essa girafinha aí tivesse um nome, vamos dizer que o nome dela fosse Dido. Tá? Então, enquanto ela estivesse numa convivência humana, acho eu que é uma girafinha ou é uma zebrinha, enfim, acho que tá mais para uma zebra, né, pessoal? Então, esse desenho aí, vamos que esse bichinho chamado Dido convivesse com pessoas que tivessem lhe dado esse nome. Enquanto ele convive com essas pessoas, ele responde, ele sabe. Quando disser Dido, ele vai responder, como qualquer um dos nossos animais domésticos, para quem nós damos um nome, ele sabe e ele responde. No entanto, quando ele se afasta, digamos, né, por uma infelicidade, ele se perca dos seus tutores, esse animalzinho doméstico vai ser encontrado por outra pessoa que vai lhe atribuir um outro nome e que com o tempo ele vai entender esse nome e vai passar a responder por este nome também. Tá? Então, essa individualidade, ao chegar no mundo espiritual, ele já não vai ter mais essa consciência de que ele era fulano, tá? Beltrano. Assim como nós mantemos, né? Ao desencarnar, eu continuarei sabendo que eu sou a Ana, né? Fui a Ana durante uma encarnação e após o desencarne ainda vou ter essa referência da minha individualidade. Vou ter a consciência disso. Então, eles permanecem existindo, eles permanecem sendo um ser, né, individualizado, no sentido de não pertencer a uma mônada, a um grupo, mas uma individualidade, no entanto, sem ter consciência de quem são, que já é diferente do espírito humano, né, que ele sim tem consciência de quem foi, do que fez, né, é capaz de arrependimento, se agiu errado, ele tem merecimento pelas coisas que fez corretamente, enquanto que o animal, no mundo espiritual, não tem isso, ele permanece sendo uma individualidade, ele permanece com a sua inteligência em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não. Tá? Ela não tem o livre-arbítrio. Aí há muitos teóricos que dizem que a evolução da inteligência ela precisa passar por todas as espécies. Então, vamos pegar lá na nossa imagem aqui, né? O tigre precisa reencarnar em todos os felinos, melhor dizendo, representados pelo tigre, né? Pelo leão também. Ele precisa passar por todas as espécies de felinos para desenvolver as condições de inteligência que essas espécies lhe oportunizam, para então depois passar, por exemplo, a reencarnar em outro
em outro grupo de animais, como os elefantes, as zebras ou os próprios macacos, certo? Mas eles não têm o livre-arbítrio, eles precisam desenvolver essa inteligência, superar todo o aprendizado em uma determinada espécie para então, depois, seguirem para outra. A alma dos animais sobrevivendo ao corpo fica num estado errante como a do homem após a morte, quer dizer, no que morre um bichinho, ele vai ter, tá, a mesma situação do ser humano, ele vai ter um período na vida espiritual, ele vai prosseguir lá e vai haver essa erraticidade, né, esse tempo entre uma encarnação e outra. Ele fica numa espécie de erraticidade, pois não está unido a um corpo, mas não é um espírito errante, ou seja, ele não é um espírito que está entre encarnações. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Os animais não têm essa mesma faculdade, então eles não pensam e não agem por sua livre vontade. A consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito, né? E isso o animal ainda não tem. Aí, assim, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores, submetidos ao homem, para estes servidores inteligentes. Então, aqui a resposta àquela questão que a gente comentou sobre o fato de existirem, né, nos mundos superiores também vegetais, também animais. Aí o princípio espiritual, portanto, animar em diferentes mundos, né, em diferentes níveis de evolução. Não há nisso, nada há nisso de extraordinário. Suponhamos que os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem? Isso é uma experiência bem interessante no mundo espiritual, no mundo superior, né? A gente imaginar o que poderá essa inteligência animal realizar, né? E por isso também aqui, né, justamente por essa questão de evolução em outros mundos, que a gente não vai encontrar o chamado elo perdido, né? Que eu referi antes. Os animais progridem como o homem por sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, e é por isso que para eles não existe expiação. Então vamos aqui ver algumas coisas. Estão reafirmando que a vida do animal é ainda dominada pelo instinto, mesmo naqueles que já existam uma inteligência e sentimentos rudimentares, predomina o instinto. Então ele não tem vontade própria semelhante à vontade humana. Eles têm desejos, que a gente vai discutir mais adiante diferenças, né? Mas eles evoluem pela força das coisas, eles evoluem pela força das leis naturais que regem a vida. Tá? Como eles são regidos pelo instinto e eles não têm essa vontade, eles não têm livre-arbítrio, por consequência, eles não têm a capacidade de errar como temos nós humanos, tá? Que podemos recusar os nossos próprios instintos e podemos fazer escolhas dirigidos por ganância, dirigidos por egoísmo, dirigidos por ambição, por vaidade, coisas que ainda não existem nos animais. Então, eles não possuem expiação. Lembrando que quando a gente falou da escolha das provas, a gente viu arrependimento, reparação, expiação como movimentos da consciência espiritual diante dos atos, né? Quando nós nos deparamos e tomamos consciência de que a gente errou, que a gente cometeu, né, um ato equivocado, que nos arrependemos disso por ter gerado consequências, né? Então a nossa consciência precisa passar, né, pelo arrependimento, que é o primeiro passo, que é a admissão, a reparação e a expiação, né? Ou a expiação e a reparação. São os três movimentos que precisamos fazer.
A expiação é justamente aquele ajuste maior. Tá? Eu preciso sentir o que eu fiz outros sentir. Então, por isso, muitas vezes a gente vai ver assim, pessoas questionarem, mas por que é que pode fazer eutanásia em um animal e não pode em um ser humano? Porque o sofrimento para o animal não tem a mesma conotação que tem para um ser humano. Para nós humanos, a dor, o sofrimento podem ter um caráter expiatório e trazer um proveito evolutivo, um proveito de consciência dos nossos atos. No entanto, para o animal isso não vai acontecer porque ele ainda não tem essa capacidade de consciência e de inteligência semelhante à humana. Então, como ele também não tem a liberdade dos seus atos, ele não tem arrependimento, ele não tem necessidade de expiação nem de reparação dos seus atos, ele está somente em desenvolvimento do domínio das questões materiais. Então, ele não tem esses erros, essa função que vai ser dada pelo livre-arbítrio, que é a capacidade intelectual vai nos permitir na condição humana. Né? Então, para o animal, não há nenhum impedimento à questão da prática da eutanásia quando eles tenham uma doença terminal e estejam num sofrimento muito grande, como a gente sabe que acontece, diferente do ser humano que precisa passar por essa situação, o animal não. Então, com relação a ele, tranquilamente, embora não fácil decisão, podem os tutores optarem pela eutanásia sem que isso acarrete qualquer drama de consciência ou de prejuízo à evolução deste princípio espiritual. Obviamente que em termos emocionais é uma decisão difícil porque põe em xeque também o nosso egoísmo, o quanto nós somos capazes de pensar no bem do outro e menos na dor que isso possa nos causar. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Aquelas épocas mais primitivas, em que todos os fenômenos da natureza eram tidos como deuses, assim como as outras divindades. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assimilam em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. É a questão de que nós vivemos num cosmos, num mundo organizado. Então, somos nós que precisamos evoluir para compreender esses momentos. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a dos homens? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. É aquela vida interior que a gente já conhece. Se considerarmos todos os pontos de contato existente entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas,
a alma animal e a alma espírita, e que se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita? Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas? E os espíritos vão responder para Kardec: não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo corpo participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma participa da natureza dos espíritos. Então, e aqui a gente pode ver bem um exemplo disso, né? Kardec vai voltar a essa questão, né, sobre as nossas imperfeições, e aí questionando, então, nós devemos lutar, né, contra as influências da matéria. E vejam, né, as imagens que eu coloquei aí, nós temos um gorila enfurecido e um ser humano, um rosto enfurecido. Vejam que as expressões da raiva, da fúria, são semelhantes, né? Então, são influências, né? Estes sentimentos, eles já existem no reino animal e eles se manifestam assim como no ser humano, né? Tem situações em que nós, quando atacados, reagimos exatamente como um animal, né? Então, os espíritos respondem. Aliás, vamos repetir a pergunta, né? Assim, além de suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Então, deve lutar contra as paixões que provêm do corpo, questões, um excessivo pensamento sexual, uma excessiva raiva, né? Um descontrole quando atacado ou vivendo apenas, né, para as questões de alimentação, de habitação, de reprodução, vivendo uma vida realmente somente material, que aí em tudo se assemelha à vida dos animais. Então, temos que lutar contra essas influências? Sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a alma do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo para o outro, criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, por suas paixões... Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, mas inteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Então, eu estou me mantendo vivendo apenas para os instintos do corpo, ou eu estou trabalhando com essa capacidade que nós temos mais, eu estou vivendo mais para desenvolver a inteligência, para desenvolver os sentimentos, para desenvolver essa vida, a consciência, né? Essa vida moral maior, que somos capazes, ou simplesmente estou agindo de uma maneira que não seria muito diversa da de um animal. Como é que eu estou aproveitando a minha encarnação? Vale a pergunta. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria de apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino
E lembrando que esse liberto dessa influência não necessita ser liberto do corpo. Podemos estar vinculados ao corpo, porém, né, com a nossa vida interior, libertando-se desse domínio dos instintos materiais. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal, né? E aí vem toda aquela lembrança, né, da questão dos elementos gerais do universo, né? Em que vamos do princípio inteligente universal derivar, né, a alma, e como princípio vai passando por todos os reinos da matéria. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. E essa depuração foi justamente nas diversas existências que precedem a esse período chamado humanidade, né, que é o que nós estamos vendo nessa tela aí. Então nós temos, né, aí a lembrança de que o princípio inteligente ele vai se individualizando e vai vivendo, vai reencarnando em diversas formas da natureza, né, passando por todos os reinos, num período que antecede ao que se chama humanidade, que é o momento em que ele adquire a consciência e uma inteligência maior, momento que se dá no mundo espiritual, é o momento do elo perdido, em que então passa a condição de espírito e a reencarnar na espécie humana. Esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanidade começa em geral nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, a regra é que todo princípio, né, todo início do período de humanidade se dá nos mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, então poderíamos ter, né, tido o nosso princípio nesse mesmo período e estivéssemos acompanhando a evolução, né, da sociedade terrena para uma outra fase. Então poderia ser essa uma hipótese, mas esse não é um caso frequente, né, dado que já se passou muito tempo. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Eu estou repetindo aquilo que a gente falou, né, do princípio que a gente vê a lei de evolução, quando fala da evolução do ser humano, né, desde dos animais até chegar à condição humana, que na verdade isso corresponde também à evolução da alma, e se ligando ao princípio material vai gerando essa lei, né, vai refletindo essa lei de evolução na chamada evolução das espécies. Não, disso dissemos que tudo se encadeia na natureza. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se há alguma coisa que deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar as profundezas de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo
e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Então, mais uma vez reafirmando a evolução. Esse período de humanidade começa sobre a Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa em geral nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderia acontecer que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. E não é um caso, é uma exceção, e a gente repetiu a lâmina, desculpem. O espírito do homem após a morte tem consciência das existências que precederam. Para ele, o período da humanidade, ou seja, eu vou me lembrar em algum momento da época em que eu vivi no reino vegetal ou em que eu vivi no reino animal? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo em que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Então são períodos ainda dominados absolutamente pelo instinto, nos quais nós estávamos apenas aprendendo o domínio das coisas da matéria, portanto, sem maior importância para o reino moral. O espírito, tendo entrado no período da humanidade, conserva os traços que havia sido precedentes, ou seja, do estado em que se encontrava no período em que se poderia chamar anti-humano. Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Durante algumas gerações, ele pode conservar um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade que ainda não surgiu no espírito humano, mas seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Então, só para lembrar esse encadeamento, temos aqui os corais, que é uma transição do reino mineral para o reino vegetal. Temos aqui, novamente, a dioneia, que é uma transição do vegetal para o animal. E temos aqui o animal, o gorila, tão semelhante já ao homem, tanto que eu coloquei numa lâmina anterior a expressão de fúria do gorila, a expressão de amor, naquela outra imagem em que estava a fêmea com o filhote, e aqui o afeto desse gorila pelo seu amigo, pelo seu tutor. Então, a natureza tem esses elementos, esses momentos, e mesmo na nossa transição, muitas vezes a gente diz que uma pessoa se parece com um determinado bicho. Nossa, aquele ali parece um cavalo, parece... Talvez ainda sejam reflexos, principalmente nas encarnações mais primitivas. Chegamos então ao final deste capítulo, em que vai se falar sobre metempsicose, lembrando que metempsicose é uma crença, uma filosofia muito antiga, reencarnacionista, mas que diferente, do pensamento espírita que a gente vê representado aí nessa imagem, em que temos abaixo aqui os animais, e até chegar à condição do homem, e aí volta lá, um homem adulto, um homem idoso se curvando, adoecendo. Aí temos dentro do anel a figura da morte, e do outro lado a deusa, começando de novo o princípio da reencarnação, então voltando a um feto, e aí depois a uma criança, a um adulto, e assim, Então, esse é o princípio, enquanto que a doutrina espírita nos dirá que, chegando a essa condição humana, nós vamos ficar sempre
dentro desse ciclo entre na espécie humana, não retrogradindo, a reencarnarmos em espécies do mundo animal, a metempsicose dirá o contrário, né? Em que nós em que seria possível que o espírito humano voltasse como um castigo a reencarnar numa condição animal. Então, vamos ver questionado sobre isso o que disseram os espíritos. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Tá? O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento instintivo das diferentes existências do homem? Reconhecemos esse sentimento instintivo nessa crença, como em muitas outras, mas como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então vamos recapitular um pouquinho sobre isso, né? E usando aqui o próprio texto de Kardec, em que ele vai dizer que a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira do animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem, ou seja, ele é mais conforme à dignidade do orgulho humano das sociedades, embora a gente tenha visto que os espíritos reafirmam o pensamento no primeiro. As diferentes espécies de animais não pertencem intelectualmente não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, físico e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessário segundo a perfeição de seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte.
Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como sua particularidade a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. E o ser é o ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isto é um mistério que seria inútil procurar e penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais que são a consequência deste princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Então essa é a síntese de Kardec. E lembramos aqui que as referências consultadas estão aqui referidas, né? Espero que leiam. E fica o convite para prosseguirmos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, concluído que está o segundo livro desta obra, e vem aí então o terceiro livro com o estudo das leis morais, e começaremos com a lei divina ou natural. É breve, cuidem-se e aguardo vocês para continuarmos o nosso estudo.